Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Fundamentos da Arte. Na última aula nós vimos os operadores relacionais e também condicionais e hoje nós vamos ver os operadores lógicos. Então, quais seriam eles? Nós vamos começar com o operador lógico e, tá? Então, como o nome já diz, e nós vamos validar mais de duas variáveis, por exemplo, né? Então vamos fazer duas ou mais validações numa mesma condição, tá? Então nós vamos começar com o operador lógico e. Então ele é representado por dois e comerciais. Então quando nós queremos comparar duas condições, nós usamos esse símbolo. Vamos usar aqui o mesmo exemplo para a gente ganhar um pouco de tempo. Vamos dizer que aqui a média é igual a 7, tá? E aqui vamos simplificar um pouquinho. Vamos colocar aqui agora menor igual. Na última aula nós vimos o menor, o maior. Nós vamos ver agora, então, o maior igual, tá? Então, aqui vamos deixar atribuído o valor 7 e aqui sim vamos colocar maior igual. No nosso exemplo anterior estava menor, então aqui vamos colocar agora maior igual a 7. Então, quando for maior ou igual a 7, vai ser a mensagem aluno aprovado. Caso contrário, vamos eliminar essa condição aqui. Caso contrário, então, vai ser aluno reprovado. Vamos testar aqui. Aluno aprovado, por quê? Porque a nota é maior ou igual a 7. Isso significa que se ele for igual a 7, ele também vai entrar aqui nessa condição. Então, satisfazendo essa condição, ela é verdadeira, ele vai imprimir aluno aprovado. Caso se fosse o contrário, por exemplo, 6, executando novamente, seria aluno reprovado. Mas onde que entra o operador e nessa jogada? Vamos lá então. Digamos que para que o aluno seja aprovado, ele tem que ter uma frequência maior do que 8. Tá? Então, frequência, vamos chamar variável frequência igual 80. Isso significa que ele tem que ter 80% de frequência na aula. Então, não basta ter uma nota boa, mas o aluno precisa estar presente. Então, como é que a gente faz para fazer essa combinação aqui dentro? Então, nós vamos colocar mais uma condição. Tá? Então, a nota tem que ser maior ou igual a 7 e a frequência precisa ser maior ou igual a 80. Tá? Então, se acontecer isso, o aluno vai ser aprovado. Caso contrário, reprovado. Vamos testar aqui. Aluno aprovado, por quê? Porque ele teve uma nota maior do que 7 e a frequência também é de 80%. Digamos que ele veio apenas 70% da frequência. Então, ele faltou um pouco a mais. Então, sendo assim, ele não vai cumprir os requisitos, ele vai estar reprovado, tá? Então, quando eu uso esse operador e, eu preciso que tanto essa primeira condição quanto a segunda também sejam verdadeiras. Então, ambas precisam ser verdadeiras. Então, esse é o operador lógico e. Já o operador lógico ou, né, ele sim, o sinal dele é pipeline duas vezes. Tá? Então, usando isso, eu quero dizer que ele deve satisfazer uma condição ou a outra, certo? Então, para que ele entre aqui nessa condição agora, eu preciso que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita, seja verdadeira. Tá? Então, se a nota for maior ou igual a 7,
ele vai entrar. E mesmo que ele não tenha uma frequência maior do que 80, ele vai continuar sendo aprovado. Por quê? Porque uma das condições foi satisfeita. Vamos ver o resultado. Ele continua aprovado, então, por quê? Porque ele satisfez essa condição, a nota dele é maior do que 7. Mas digamos que a nota também não seja satisfeita, então, digamos que seja uma média 6, agora o resultado é reprovado. Por quê? Porque tanto essa condição aqui quanto essa são falsas. Então, ele não satisfez essa condição. Então, ele vai fazer o senão. Tá? Então, ele vai imprimir aluno reprovado. Tá? Então, esse seria o exemplo do ou. Então, ou uma condição ou outra precisam ser satisfeitas, tá? Então, o outro operador lógico, ele é o não. Então, ele vai ser uma negação, tá? O que vem a ser o não? Ele vai vir para negar alguma coisa que está aqui dentro dessa condição. Então, eu vou colocar, simbolizando a negação, é o ponto de exclamação, tá? Para isso, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou continuar, eu vou colocar aqui em cima dessa aqui. Vamos deixar para depois ficar documentado. Então, digamos aqui que você tem uma idade igual a 18 anos. Vamos colocar, para fazer com que ele mostre a mensagem de maior ou menor de idade, tá? Então, vamos colocar aqui var, idade igual a 18. Continuando aqui, vamos fazer a condição então. Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou colocar aqui maior de idade. Ponto e vírgula. Se não, eu quero que ele imprima a mensagem menor de idade. Vamos testar. Então veja aqui que ele imprimiu maior de idade. Por quê? Porque a idade declarada for 18 e a condição é maior ou igual a 18. Tá? Então, se eu quero usar esse operador não aqui, eu quero negar o que está aqui dentro, eu simplesmente vou aqui colocar a negação do que está aqui dentro. Então, eu coloco aqui um ponto de exclamação. Então, se eu estou negando isso aqui, então eu só vou inverter aqui agora. Vai ser menor de idade e aqui embaixo maior de idade, tá? Então, ou seja, então se mesmo que a idade aqui for maior ou igual a 18, eu aqui estou negando o que está aqui dentro. Então, vamos ver o resultado. Tá bom? Então, continua sendo maior de idade. Quando eu coloco uma idade menor e executo, ele vai colocar menor de idade. Por quê? Porque ele não satisfez essa condição, certo? Então, ele inverteu. Então, esses são os operadores lógicos. Espero que tenham gostado. E, em caso de dúvidas, revejam novamente essa aula. Sendo assim, nos vemos na próxima aula. Até mais.